Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas, retomando o nosso projeto Diário do Nordeste no Enem com o Ari de Sá. Hoje nós vamos discutir aqui algumas questões das atividades propostas do nosso primeiro módulo para 2019. Selecionei aqui duas questões de assuntos que são absolutamente recorrentes, que aparecem com frequência, que são exatamente as análises, leituras e interpretações de gêneros de natureza publicitária, cartazes, banners, outdoors, que trazem ou que veiculam à comunidade uma campanha de natureza social, uma campanha de conscientização acerca de determinada atitude a ser tomada, ou simplesmente para tentar persuadir o leitor, seduzir o leitor, para se tornar partícipe de uma determinada ideia ou consumidor de um eventual produto e ou serviço. Tomamos aqui a questão de número 3 com o seguinte texto base: se depender de nós, você não vai amarelar. Trata-se de um cartaz da semana de vacinação contra a febre amarela e a hepatite B e o tétano. Portanto, um cartaz muito comum no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o cartaz de campanhas de teor comunitário. E nós já temos aqui na questão de número 3 o seguinte comando: na expressão "se depender de nós, você não vai amarelar", percebe-se que o texto recorre à personificação? Não, porque a personificação prosopopeia consiste em dar características humanas para quem não é humano. É o que nós chamamos de antropomorfização, fato que não ocorre no texto. Letra B, ironia. Também não, porque a ironia consiste em dizer algo, querendo se dizer, na verdade, o oposto daquilo que se disse. Trata-se de uma figura amplamente utilizada, por exemplo, na obra do escritor Machado de Assis, para fazer críticas sociais. Hipérbole, também não. A hipérbole é a figura do exagero. Você sobrecarrega a imagem para que exatamente ela se torne mais dramática, mais didática ou até mesmo cômica. Na letra E, nós temos a ideia de homonímia. Mas, professor, o que é que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que têm algum tipo de semelhança. Semelhança na escrita são as homônimas homógrafas, semelhança na pronúncia são as homônimas homófonas, ou palavras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. São as chamadas homônimas perfeitas. O que, na verdade, nós temos aqui é a polissemia, a multiplicidade de sentidos que você pode tirar do verbo amarelar, sugerindo não desistir, não retrucar, não voltar atrás e se conscientizar acerca da vacinação contra a febre amarela. Portanto, o verbo amarelar traz no seu bojo múltiplas possibilidades de leitura e a essa multiplicidade nós damos o nome de polissemia. Poli, vários, sema, significados. Portanto, para a questão de número 3, a resposta correta é a letra D de dado. Marque aí, confira conosco o gabarito e o comentário da questão. Seguindo adiante, selecionei também a questão de número 12. A questão de número 12 traz uma imagem que tem a seguinte frase: não fique em silêncio. E mais abaixo nós temos a ideia de que racismo faz mal à saúde. Denuncie, ligue 136. E a imagem ao centro de um médico negro. Portanto, reconhecendo posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação no cartaz acima, pode-se inferir que, a campanha preocupa-se mais com a falta de material hospitalar do que propriamente com o tema do racismo? Claro que não, porque se evidencia logo no texto, sustentado pelo elemento visual, de que racismo faz mal à saúde, portanto é crime e precisa ser denunciado.
A letra B fala: inferir que o racismo tem sido amplamente combatido no Brasil, por isso o governo federal evita propagar a ideia de igualdade de etnias. Claro que não. Esse problema é antigo na nossa história, é antigo na sociedade e sempre precisa ser combatido porque opera separação, apartheid entre os indivíduos, o que contraria o princípio de uma sociedade em que todos possam exercer plenamente os direitos democráticos e cidadãos. Na letra E de Eva, disse o seguinte: a campanha patrocina um racismo velado ao suprimir canais de comunicação que possam incentivar as denúncias. Claro que isso vai totalmente contra os princípios de um cartaz do governo conscientizando os indivíduos acerca de uma questão tão grave e tão séria quanto é a questão do racismo. A letra D. Escolha de um homem negro para a campanha governamental tem a finalidade de desvincular o racismo de nosso passado escravocrata. Pelo contrário, é exatamente para trazer a conscientização acerca de um passado que não foi bom para a questão do equilíbrio e da igualdade racial. Portanto, sobra para nós, até por eliminação, por exclusão, a alternativa correta, letra C, porque de fato pode-se inferir que a campanha se destina a combater o racismo, principalmente nas instituições públicas de saúde brasileira, como os hospitais, os ambulatórios, os ambientes em que você vê a figura do profissional usando jaleco e estetoscópio, como se vê na imagem sugerida pelo cartaz. Trata-se de um médico do SUS, portanto, um profissional que deve ser respeitado pela sua competência acadêmica e jamais, obviamente, discriminado pela sua cor de pele. Portanto, uma questão absolutamente proeminente é a questão da discussão de questões sociais e a conscientização acerca dessas questões que são veiculadas através da propaganda midiática produzida pelos nossos governos, tanto no âmbito municipal quanto estadual, ou, como comumente ocorre no Exame Nacional do Ensino Médio, as campanhas do governo federal. Portanto, para a questão de número 12, resposta correta, letra C. E aqui eu me despeço de todos vocês, desejando aquele fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Olá, queridos alunos. Estamos aqui para comentar com vocês algumas questões de espanhol. Então, vamos começar pela questão de número 18. A questão de número 18 tem como texto sobre a educação e o título vai ser justamente El acoso escolar e la família. Acoso em espanhol vem do verbo acusar e significa prejudicar, agredir. Então, acoso significa agressão. Equivale justamente ao inglês bullying, né? Só que aqui nós estamos tratando especificamente do bullying na escola. Então, o texto diz: educar es una tarea muy difícil, ya que los padres ni las madres son expertos en pedagogía ou han nascido já preparados para educar a seus filhos. Então, o texto já está falando aqui sobre a educação que os pais precisam dar aos filhos, e essa educação também vai ser levada para a escola. Segundo os expertos em acoso escolar, a ausência de regras, a falta de supervisão e de controle razonáveis da conduta de los hijos fuera del colegio, de lo que hacen y con quién van, una disciplina demasiado dura, la falta de comunicación y la presencia de tensiones y de peleas en la familia pueden llevar a los hijos a la adquisición de condutas agressivas. Então, está dizendo aqui que os filhos podem ter condutas agressivas justamente pela falta de comunicação, pela presença de tensões e de disputas na família. E no finalzinho do texto ele vai dizer o seguinte: existem cursos e reuniões em las escuelas de padres e madres que podem orientar a los progenitores acerca de lo que se puede hacer para manter alejados a sus hijos del acoso. Então, existem encontros de pais nas escolas para orientar no que eles podem fazer para manter os filhos longe das pressões, né, das agressões na escola. E se baseiam normalmente em regras básicas. Aí essas regras básicas, o texto vai apresentar 6, mas eu gostaria de que vocês se concentrassem na quinta, porque justamente ele diz o seguinte na quinta: educar para controlar as emoções
para comportar-se com os demás e para convivir com outros. E entre parênteses ele coloca, seguro que seria o mais importante. Então, no texto, de todas as orientações que são apresentadas aqui no texto, a mais importante vai ser a quinta, que é justamente educar para controlar as emoções, para comportar-se com os demás e para conviver com outros. Então, a preocupação é justamente com a convivência social. Agora vejamos as opções, o que é que elas dizem aqui para nós. A educação de crianças com uma boa instrução acaba sendo uma ótima junção para tentar impedir o acoso escolar, a agressão escolar, o bullying escolar, como nós dissemos, que acontece quando, aí as opções nós temos, a letra A, o desempenho da criança não adequado dentro da escola, da sala de aula, provoca mudanças na sua personalidade. Aqui nós vemos, pessoal, que essa opção não tem nada a ver com o texto, porque está falando do desempenho, e o texto não está preocupado com a questão do desempenho e nem com a mudança da personalidade por causa desse desempenho. Então, a opção A fica eliminada. A opção B diz, a execução das atividades em casa não está contente da forma que planejaram os pais. Também aqui nós não estamos falando especificamente da relação dos filhos com os pais em casa na questão de execução de atividades, porque a preocupação é com o bullying, com o acoso na escola. A letra C. A pressão sofrida pelos alunos no vestibular faz com que eles fiquem estressados e muito rebeldes. Aqui também nós não estamos, observamos, né, que o texto não está concentrado na questão do estresse devido à pressão que os alunos sofrem por causa do vestibular. A letra D diz, os atos de violência física ou psicológica praticados pelos alunos causam dor a seus amigos. Aqui sim, pessoal, nós temos a opção correta. A opção correta vai estar justamente na letra D, porque está relacionando os atos de violência física ou psicológica praticados pelos alunos causam dor a seus amigos. É nisso que consiste justamente o bullying, ou, como diz no espanhol, o acoso. E a letra E diz que o tratamento desigual exercido pela sociedade constrange os que não têm ideia dos seus direitos. Não tem nada a ver com o texto. Então, repetindo para vocês, a opção D é a correta, porque está falando justamente da violência que é feita entre os colegas e é nisso que consiste o bullying ou o acoso escolar. Queridos alunos, vamos comentar agora a questão de número 19. Nós temos o seguinte, o texto tem como título La familia moderna, la familia actual. E o texto começa assim. El modelo de familia tradicional se está perdiendo cada vez más. Ahora la familia moderna ha dado el salto a la sociedad y las uniones entre personas son distintas. También el rol que desempeña cada persona en la familia ha cambiado en los últimos años. La familia moderna se diferencia de la tradicional en cuanto a varios detalles. El rol de la mujer ha sido tomando un papel importante en la sociedad durante los últimos años y se ha ido considerando cada vez más en varios aspectos como la incorporación masiva de la mujer en el ámbito laboral y el papel de la mujer en la familia. Tenemos que estar más cerca. Es necesario que desalejemos nuestras ganas de estar solitos por el planeta. Então, aqui o texto, fazendo um comentário rápido sobre o texto, nós temos o seguinte. Logo no começo, no segundo período, ele diz que a família moderna deu um salto e a sociedade e as uniões entre as pessoas estão agora diferentes. É isso que significa a palavra distinta no espanhol, é diferente. No segundo parágrafo, nós temos, no finalzinho do segundo parágrafo, o último período diz, temos que estar mais cerca. Esse mais cerca significa, pessoal, devemos estar mais perto. É necessário que desalejemos, é a palavra que está destacada aqui no texto, desalejemos nuestras ganas de estar solitos por el planeta. A tradução desse final fica, é necessário que nós nos afastemos da vontade de estar sozinhos no planeta. Observe que em espanhol a palavra desalejar é formado do prefixo des, como nós vamos ter lá no enunciado da questão, e do verbo alejar. Alejar literalmente significa afastar. Então, desalejar, se a gente fosse traduzir literalmente, seria desafastar. Na realidade, aqui o espanhol está querendo enfatizar a ideia do afastamento, tá certo? Então, no enunciado da questão nós temos, nesse texto é citada a realidade sobre a família. No contexto é usada a palavra desalejemos, o prefixo des,
utilizado durante a formação desse neologismo, dessa palavra nova, serve para quê? Então vejamos para que serve esse prefixo desse e vejamos agora as opções. A opção A diz que é destacar que as pessoas devem estar cada vez mais próximas. Ora, é justamente o que nós vemos lá no começo do texto, a questão das famílias agora estarem organizadas de maneira diferente. E no finalzinho mesmo, quando diz que temos de afastar as nossas vontades de estar sozinhos. Então, é isso que está querendo destacar, é que as pessoas devem estar cada vez mais próximas, elas não devem estar preocupadas em se afastar cada vez mais e viverem sozinhas. É justamente a opção A, a opção correta. Na opção B, está dizendo que é criticar o fato de que atualmente não existem mais reuniões de família. O texto não fala de reunião de família, fala das uniões e das famílias, é outra coisa. A letra C diz esclarecer a determinação judicial que outorga a relação entre pais e filhos. Esse assunto mesmo é que não é tratado no texto, nada de decisão judicial. A letra D diz mencionar o fato de que o governo deve envolver-se mais com a formação da família. Também nem é tratado o assunto, né, a ideia de que o governo se envolva na formação da família. E a letra E diz que é exprobar, ou seja, mostrar a maneira pela qual pais e mães criam seus filhos. Também não trata sobre a educação dos filhos, né, pelos pais, né. Então aqui nós voltamos para a opção A correta, é destacar que as pessoas devem estar cada vez mais próximas. Uma boa sorte para vocês, um bom vestibular, boa prova e sucesso. Bem, pessoal, estou aqui para comentar as questões de língua inglesa. Eu selecionei 2 questões para que vocês possam acompanhar juntos o comentário. Mas antes eu queria fazer uma breve introdução a respeito de como a língua inglesa é efetivamente cobrada na prova do Enem. Não esqueça, quando você estiver se preparando para a prova, que o Enem, ao contrário das outras disciplinas, não vai cobrar de você conteúdos, ele vai cobrar de você habilidades. São 4 as habilidades propostas pelo MEC na sua matriz de referência. E eu quero que você faça um esforço para lembrar na hora da prova que essas 4 habilidades são a H5, H6, H7 e H8. Daniel, por que essa contagem não começa no H1? Porque as 4 primeiras habilidades estão reservadas para a língua portuguesa, enquanto as 4 habilidades seguintes, das 5 a 8, são para a língua estrangeira moderna. Isso compreende tanto a língua inglesa quanto o espanhol. Então, eu selecionei para vocês 2 questões que ilustram 2 dessas 4 habilidades. Lembrando que a H5 é aquela habilidade proposta pelo MEC que explora questões de vocabulário. Não esqueça, são questões de vocabulário, onde você terá uma palavra ou expressão em geral que você não conhece e você precisará descobrir o significado dessa palavra ou dessa expressão mediante a análise do contexto. Então não são aquelas questões tradicionais em que ele vai pedir que você simplesmente traduza a palavra ou ofereça um sinônimo para ela. Ao contrário, você vai simplesmente precisar associar aquela palavra ou aquela expressão à temática abordada pelo texto. Já as questões de H6, a segunda das 4 habilidades, são questões onde você vai utilizar seus recursos linguísticos para ampliar o seu conhecimento de mundo, para expandir a sua bagagem intelectual em 3 áreas: informações, tecnologias e culturas. Já a H7 é a mais fácil das 4 habilidades. Você precisará reconhecer em um texto a sua função, o seu propósito, para que finalidade aquele texto foi escrito. E por último, nas questões de H8, nós temos a análise dos chamados produtos culturais. Quando o MEC usa essa expressão, produtos culturais, em geral, ele se refere à análise e interpretação de poemas e canções. Então, como eu disse, selecionei 2 questões que ilustram 2 dessas 4 habilidades. A questão de número 13 é uma questão de H5. Nós temos um advertisement, um anúncio publicitário, tá? De uma empresa japonesa de telecomunicações, a NTT. Então, observem no seu fascículo que ele diz: Tell us your business concerns. Diga-nos, ou seja, fale pra gente suas preocupações empresariais, suas preocupações ligadas ao comércio, tá? E aí a empresa diz o seguinte: We provide tailor-made solutions to your challenger. Nós fornecemos, nós provemos soluções
tailor-made. Essa expressão, ela é crucial para que você possa responder a questão. Lembram do que eu falei agora há pouco? As questões de H5 são questões que envolvem vocabulário. Então, eles vão te dar uma palavra, uma expressão. No caso dessa questão, a questão de número 13, é uma expressão, a expressão tailor-made. E ele vai pedir que você associe essa expressão à temática abordada pelo próprio texto, tá bom? Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre essas duas palavrinhas que juntas compõem a expressão tailor-made. Tailor é uma profissão que aos poucos está entrando em extinção. Tailor é o alfaiate, aquele profissional que você procura para confeccionar, por exemplo, um paletó, um terno para você, ok? Se você parar para pensar, o que acontece quando você procura esse profissional? Você tira as medidas e ele vai fazer uma roupa, um traje sob medida para você. Ou seja, é algo feito sob encomenda, sob medida. Tudo que for tailor-made é algo feito sob medida, tudo bem? Então, com base na compreensão dessa expressão, vamos tentar responder a questão. Ele diz o seguinte: a NTT é uma empresa telefônica que domina o mercado de telecomunicações do Japão. Conforme a imagem acima, ao fazer uso da expressão tailor-made, a expressão que nós discutimos agora há pouco, a NTT oferece, opção A, vantagens financeiras para empresas que atuam como representantes da marca em outros países. Gente, ele não fez nenhuma alusão, ele não fez nenhuma referência a possíveis vantagens financeiras que você terá representando a NTT, essa empresa, em outros países. B. Apoio jurídico para empresas que estabelecem uma parceria comercial com o grupo em questão. De novo, da mesma forma que ele não fez alusão a vantagens econômicas ou financeiras, ele também não fez nenhuma referência ao suporte jurídico oferecido por essa empresa. C. Vejam a letra C. Vejam se ela não confere, se ela não está diretamente associada com a discussão que fizemos da expressão. Oferece soluções feitas sob medida para atender os interesses das empresas que desejam trabalhar em parceria. Daniel, me tira uma dúvida. Eu marcaria a letra C. Mas por que trabalhar em parceria? Embaixo da tailor-made, daquela expressão, nós temos uma tarja preta que diz partner with us. Faça uma parceria conosco, ok? Então, resposta correta, letra C. Mas calma, vamos eliminar as duas últimas alternativas. Oferece recursos logísticos capazes de atender às necessidades da empresa, independentemente da demanda. Também não se fala sobre qualquer tipo de apoio logístico que a NTT oferece. E o item é recursos tecnológicos de última geração, não encontrados em nenhuma outra empresa do segmento. Acho que você há de concordar comigo. A única alternativa que reúne informações que nos dão respaldo para dizer que a resposta é a correta é a letra C de casa. Você entendeu como funciona uma questão de H5? Agora eu vou tentar ilustrar, mediante a resolução da questão 16, o que viria a ser uma questão de H8, análise e interpretação de produtos culturais. Não esqueça, quando o MEC fala sobre produtos culturais, ele fala sobre poemas e canções. Nós temos um poema de um cara chamado Shel Silverstein. Ele é conhecido por ter escrito um livro de poemas para crianças, tá? Então, observem o que diz esse pequeno poema que foi transcrito na questão 16 do seu fascículo. Ele diz: Listen to the must-nots, child. Listen to the don'ts. Listen to the should-nots, the impossibles, the won'ts. Listen to the never-haves. Then listen close to me. Anything can happen, child. Anything can be. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica por trás desse poema, mas ele fala basicamente sobre todas as coisas que na vida, as pessoas, a sociedade de uma forma geral, as pessoas dizem que a gente não consegue fazer, que a gente não pode fazer, que a gente não tem potencial para alcançar. Então eu vou traduzir o poema só para ficar mais clara a mensagem deixada pelo Shel Silverstein ao redigir, ao produzir esse poema. Então ele diz: escute todas as proibições, criança. Escute todos os nãos. Escute todos os não deveriam, os impossíveis, os vocês não irão. Escutem todos os never haves, ou seja, as coisas que você nunca vai ter.
Depois que ele fala tudo isso, ele transmite uma mensagem diretamente para quem está ouvindo. O eu lírico fala com o leitor. Then listen close to me. Então, me escute bem de perto. Ele diz, anything can happen, child. Tudo pode acontecer, criança. Tudo pode ser. Ou seja, o que ele faz nesse poema? Na primeira parte do poema, eu diria nos 4 primeiros versos, tá? Já que é um poema de uma única estrofe, nos 4 primeiros versos, ele diz, olha, presta atenção a todas as coisas que a sociedade diz que você não vai conseguir alcançar. E aí na parte final do poema, ele diz o seguinte, ouviu tudo isso? Agora me escute. Tudo pode acontecer, você pode alcançar tudo o que você quiser. Você pode realizar todos os seus sonhos, tá? Shel Silverstein foi um poeta, compositor e cantor, cartunista e autor de vários livros infantis, que foram traduzidos em mais de 30 idiomas e venderam mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro. O livro dele é muito famoso. Com base no poema acima, o poeta Silverstein, item A, postula que o futuro das crianças depende principalmente da capacidade que elas têm de equilibrar aquilo que podem e não podem fazer. Na verdade, ele só usa a primeira parte do poema para dizer, a sociedade vai te falar tudo isso, mas você não vai dar ouvidos para ela, você vai escutar o que eu estou dizendo, nada é impossível. Então a letra A está descartada na minha concepção. B, incentiva as crianças a irem além das normas sociais e das crenças limitantes que restringem suas vidas e passarem a acreditar que tudo é possível. Isso se resume a essa frase, aos 2 últimos versos, na verdade, quando ele diz anything can happen, anything can be. Então, de cara, a gente já fica propenso a marcar como resposta correta a letra B. Vamos analisar os itens restantes. Letra C. Defende a importância do estabelecimento de regras sociais como um mecanismo regulador da convivência harmoniosa entre os seres humanos. Então, o Shel Silverstein, ele não deixa claro que ele defende tais regras sociais. D. Ressalta a necessidade urgente das crianças de se adaptarem às exigências sociais, como única forma de garantir o espaço delas na sociedade. Então ele não prega a adaptação, pelo contrário, ele de certa forma defende uma rebeldia em relação a tudo que as pessoas falam. E o item E sugere que as crianças ignorem totalmente o que os adultos dizem e busquem a felicidade por meio do exercício pleno da liberdade humana. Na verdade, o que ele diz é que você pode até escutar o que a sociedade fala, mas que no final você deve principalmente escutar o que o seu coração manda você fazer. Por isso que a resposta correta seria a letra B de bola. Eu me despeço de vocês com a certeza de que esse rápido resumo das habilidades, atrelado esse resumo à resolução dessas 2 questões, pode te dar uma boa ideia do que te espera na prova do final do ano, na prova do Enem para valer. Então, em breve estaremos juntos para comemorar a sua aprovação nas universidades para as quais você postula uma vaga. Um abraço. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.